Olá pessoal, aqui é a Ana Maria do canal Dia a Dia na Escola e hoje eu vou falar para vocês, vou comparar a vida de Cristo com a escola. Aí vocês vão falar, gente, a Ana ficou louca, de onde que ela tirou isso? Tem muita coisa a ver, gente, porque eu acredito que Cristo tenha sido o maior e o melhor pedagogo da face da terra. Independente se você é católico, protestante, adventista, o que for, qualquer religião, se você é ateu, se você acredita em Deus ou não, independente. Sabe por quê? Jesus já foi comprovado que ele esteve na Terra, né? A ciência já comprovou isso. Então, é inegável a vida dele, o que ele fez, o que ele falou. Então, pensa por esse aspecto, tá bom? E eu aqui vou falar para vocês hoje, comparando a vida de Cristo com as escolas que a gente conhece aqui no dia a dia, tá bom? Vamos lá. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para você que ainda não está inscrito nesse canal, clica aqui na palavrinha inscrever. Clica, inscreve, dá seu like, seu joinha, compartilha esse vídeo, porque eu acho que ele vai ser bem legal, eu acho que vai dar pra gente fazer uma reflexão boa com ele. Mas vamos lá. Pedagogia de Cristo, né? O que isso tem a ver com a escola? Primeiro item, eu vejo que todo professor, para ser professor, a gente se prepara. A gente faz uma faculdade, a gente faz um curso para ser um pedagogo, para ser um professor de história, de português, do que for. Jesus também se preparou. Ele nasceu numa família, se preparou por 30 anos, antes da pregação dele, que durou apenas 3 anos. Foi dos 30 aos 33 anos. Ele se preparou muito mais do que a gente, né? 30 anos para começar a exercer o seu ministério, né? A sua missão aqui na Terra. Primeiro ponto. Segundo ponto, hierarquia. A gente sabe que na escola tem o diretor, tem o coordenador pedagógico e tem o professor, né? Existe essa linha aí de hierarquia. Eu penso que na família de Jesus também tinha hierarquia. Tem Deus, o coordenador, que é o diretor, né? Vamos falar assim. A Maria, que seria a coordenadora pedagógica, e o professor, que é Jesus. Os discípulos, a gente vai colocar como os alunos, tá? Então, por que eu tô fazendo essa comparação? Vou dar um exemplo para vocês. Quando foi num casamento, nas bodas de Canaã, Jesus foi com Maria nesse casamento, e ele ainda não estava pronto para começar a pregar, né? A cumprir a sua missão. Só que aconteceu uma coisa inesperada nesse casamento. Acabou o vinho e ficou um clima meio estranho. Maria percebeu, chegou no filho dela e falou assim: Jesus, vai, resolve esse problema aí para nós. Os noivos, não acabou o vinho, não tem o que fazer. E Jesus falou assim: mas ainda não chegou a minha hora. Ela não quis nem saber. Ela simplesmente ignorou que não chegou a hora dele, como toda boa mãe, mandou chamar os empregados e falou: faz tudo que ele mandar. E aí, nesse instante, Jesus viu que mãe é mãe, vamos lá, foi lá, falou: encha esses barris de água. Depois chamou a pessoa que estava organizando a festa e falou: pode provar. Aí o cara provou e falou: ué, toda festa que eu vou, o melhor vinho a gente dá no início, não no final. Vocês deixaram o melhor vinho pro final? E aí vocês vão falar, o que isso tem a ver com escola? Tem a ver que muitas vezes o coordenador pedagógico vira pro professor e fala assim: olha aqui, vai lá, faz tal atividade porque isso aqui vai ajudar a sala. Não, mas não vou fazer essa atividade não, porque isso aqui não vai dar certo. Faz, tenta, que depois a gente conversa. Não é assim que o coordenador faz? Vai lá, faz, tenta. Se der errado, a gente pensa em outra estratégia, mas faz alguma coisa. E o professor, muitas vezes, a gente tem o livre-arbítrio. O Jesus, ele não contrariou a mãe, não, mesmo não sendo o momento. Ali no caso, os professores também vão tentar. Bom, pior não vai ser, né? Então, a gente nós também temos o livre-arbítrio. Se você quiser fazer, você faz. Se você quiser fazer, você não faz. Então, o professor, quando entra dentro da sala de aula ali, fecha a porta, quem manda na sala é ele. Então, ele é que tem ali a faca e o queijo na mão. Então, o que o coordenador fala para ele, ele pode executar ou não. Que bom quando ele executa, quando ele ouve a palavra da mãe, né, da Maria, ouve a palavra do coordenador pedagógico.
que o que a gente quer é ajudar os alunos. A escola existe para ajudar o aluno. Mesma coisa, Jesus ajudou aquele noivo, aquela noiva naquele casamento. Tá, outra coisa, ele era um pedagogo de mão cheia, sabe por quê? Ele já fazia sala invertida, gente, olha só que coisa mais louca. Eu tava pensando nisso, falei, gente, Jesus já inventou a sala invertida lá atrás. Ana, como assim? Ué, o que é sala invertida? É você utilizar de uma técnica em que vai inverter a ordem das atividades. Por exemplo, eu tenho um tema de uma aula e aí eu faço com os alunos a pesquisa, vocês vão ler a respeito, vocês vão ver um filme que fala sobre determinado tema, a gente vai fazer um debate sobre aquele tema. Depois que a gente viu o tema, é que a gente faz. Agora que a gente aprendeu tudo sobre esse conteúdo, nós vamos fazer um texto coletivo aqui para organizar essas informações, para a gente sintetizar tudo isso daqui e montar um documento que resuma tudo que a gente aprendeu. E Jesus, o que ele fez? Ele ficou 3 anos andando com os discípulos, ensinando, falando, discutindo, dando exemplo, mostrando. E no fundo, eles só foram entender depois que Jesus foi morto e crucificado. Aí que eles entenderam o que Jesus falava lá atrás. Ou seja, todo aquele conhecimento, na hora da morte e ressurreição de Jesus, ele foi sintetizado, ele foi amarrado. Ah, então é por isso que ele falou aquilo, é por isso que ele fez isso, é por isso que a gente debateu aquilo. Isso é uma sala invertida que Jesus fez. Outra coisa que Jesus fez, que eu vou tirar o chapéu para tremendo pedagogo, é que ele usava uma estratégia de ensino infalível até hoje. Se você usar a mesma estratégia dele, você vai ter sucesso na sua aula. Que estratégia é essa? Parábolas, histórias. Jesus contava tudo através de parábolas. Por que que isso é sucesso? Porque até hoje, quando a gente ouve uma historinha, a gente aplica na nossa vida e fala, puxa, é mesmo, né? Aquilo aconteceu isso, mas aí você leva para sua vida e você muda seu comportamento. Então, a história é uma estratégia que memoriza, que faz o aluno guardar, que faz o aluno sempre lembrar daquilo, sempre, na hora da prova, o professor contou aquela historinha, lembrei do que é a resposta. A história é uma tremenda estratégia de ensino aí. E olha, tirei chapéu para ele, porque ele, as parábolas dele eram ótimas e só ensinava alguma coisa importante para nós. Ele ensinava através de exemplos, que inclusive eu já até falei aqui. Jesus, ele, além de contar histórias e falar, ele ensinava através de exemplo. Por exemplo, o batismo. Jesus não precisava ser batizado. Ele já é Jesus, ele já é filho de Deus. E, no entanto, ele foi batizado para quê? Para nos deixar um exemplo, para que a gente também seja batizado. Porque através do batismo a gente recebe o Espírito Santo. E o professor, gente, muitas vezes ele chega na sala e ele fala, olha, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. Mas se o professor, ele não leva aquilo para a vida dele, ele não dá o exemplo. Gente, caderno tem que ser organizado, mas ele não tem nenhum plano de aula. Olha, gente, a tarefa tem que trazer feita. Professor, me empresta seu caderno de plano. Ih, não trouxe, não fiz. Então, quando você exige alguma coisa do aluno, você tem que estar dando exemplo também. O seu quadro tem que ser organizado, seu caderno de plano tem que estar em mãos, o seu planejamento, precisou? Tá aqui, na hora. Por quê? Porque você vai cobrar isso do seu aluno. Então, a sua maneira de agir, os seus atos, as suas atitudes, tem que ser condizentes com aquilo que você prega em sala de aula. Guarda isso, hein? É importante. E por último, gente, avaliação. Mas Jesus não deu nenhuma prova. Que avaliação é essa que foi dado aí? Jesus, ele não dava prova no papel, mesmo porque naquela época todo mundo era praticamente analfabeto. Mas a prova que ele dava era ver a mudança de comportamento dos seus discípulos, das pessoas que aproximavam dele. Quando ele percebia que a pessoa realmente largou tudo e foi atrás dele, quando ele percebia que as pessoas seguiam aquilo que ele estava falando,
Isso é mudança de comportamento, isso é porque realmente houve aprendizagem. E aí fica para a gente pensar, será que a nossa avaliação está mudando o comportamento dos nossos alunos ou está fazendo ele decorar um trechinho para te responder aquilo que você quer ouvir e não está servindo de nada? Olha, fica aí a mensagem para a gente encerrar esse vídeo. Será que a sua avaliação está sendo eficaz como foi a avaliação de Jesus? Será que a sua avaliação está fazendo o nosso aluno mudar de comportamento? Fica aí o questionamento para vocês. Medita sobre isso. E se eu esqueci de alguma coisa aqui, comenta aqui embaixo, tá? Acrescenta esse vídeo aqui, que isso aí foram as ideias que foram surgindo na minha cabeça. Um beijo no coração. Tchau. Até a próxima.